Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 30 de junho. O nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos os homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vaus e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles ao telhado e disse aos homens: Bem sei que Yahvé vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que Yahvé secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíis do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque Yahvé vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me e vos peço, por Yahvé, pois que fiz beneficência para convosco, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida de meu pai, da minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa vida até o ponto de morrer, se não denunciardes este negócio. E será, pois, que dando-nos Yahvé esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos do juramento que te fizemos jurar, se vindo-nos à sua terra não encontrardes este cordão de fio escarlata atado à janela pela qual nos fizeste descer. E se não recolherdes em tua casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da tua porta, o seu sangue será sobre sua cabeça. Nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares este negócio, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de fio escarlata à sua janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué filho de Nun e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera e disseram a Josué:
Certamente, Yahvé tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Salmos, hoje nos Salmos, o de número 123, 124 e 125. 123. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos de seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para Yahvé nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Yahvé, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobre modo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 124. Se não fora Yahvé que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora Yahvé que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja Yahvé, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, e o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome de Yahvé, que fez os céus e a terra. 125. Os que confiam em Yahvé serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim Yahvé está à volta de seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Yahvé, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los-á Yahvé com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. E agora em Isaías, capítulo de número 62. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca de Yahvé nomeará. Serás uma coroa de glória na mão de Yahvé e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá, porque Yahvé se agrada de ti, com a tua terra e com a tua terra Yahvé se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção de Yahvé, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou a Yahvé pela sua mão direita e pelo braço de sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão a Yahvé, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que Yahvé fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Chamar-lhes-ão povo santo, remidos de Yahvé, e tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Amém?
Vimos então os nossos textos aqui hoje, Josué capítulo 2, Yahvé é o nosso Deus e Ele é Deus em cima nos céus e abaixo na terra. E isso foi dito por uma pessoa de um povo inimigo. Ou seja, Deus é reconhecido, é por quem Ele é, não é por quem nós somos que o inimigo vai se paralisar, que o inimigo vai desfalecer. É por causa da grandeza de um Deus que escolheu estar conosco quando nós escolhemos estar com Ele. E nos Salmos, do 123, 124 e 125, essa expressão, se não fosse o Senhor, se nós olharmos a nossa vida, né? Quantas situações nós podemos pensar, se não fosse o Senhor, e imaginar o que teria acontecido se não fosse o Senhor que está sempre nos cercando, nos rodeando com o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade. Em Isaías 62, aprendemos sobre perseverança, não dar descanso, não desistir de clamar pelo nome de Yahvé, de anunciar as suas promessas até que elas se cumpram, de proclamar a sua bênção até que ela aconteça. Não desistir de dia e de noite, clamar ao Senhor sempre. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, bendizemos e damos graças ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus grande e forte, poderoso e incomparável, e os povos reconhecem a tua grandeza. E o inimigo de nossas almas, o adversário, ele sabe quem tu és. E por causa da tua grandeza, da tua força e do teu poder, ele fica paralisado quando vê que a tua presença resplandece sobre nós. Que nós possamos sempre encontrar em ti as nossas fontes e viver a nossa vida para o Senhor, de modo que tu sejas o nosso escudo. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!